Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuDicas. Resolução de questões da prova do FNDE para nível superior. Essa já é a terceira parte da resolução dessa prova. Vamos lá saber quais foram as questões, vamos lá. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução de questões propriamente dito, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere se tornar membro do nosso canal a partir de R$ 4,99 por mês. Além de você apoiar o nosso canal, o valor é baratinho, é irrisório, você ainda tem benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos. Os vídeos aqui são gravados com média de 1 a 2 semanas de antecedência. Você tem preferência se pedir algum vídeo e ainda participa do nosso grupo fechado. Além do mais, nós contamos com e-books de português para concurso público. Considere fazer a aquisição desses e-books porque vocês nos apoiam demais. São e-books muito bons, muito completos, com bastante conteúdo, e eles têm tanto teoria quanto questões para serem praticadas. Desde já agradeço de coração todos vocês aí que nos apoiam. A primeira questão que nós vamos resolver desse bloco de questões aqui vai ser a questão de código Q232293. Essas questões são retiradas lá do site Q Concursos. Então lá eu junto todas, né? E aí fica mais fácil para a gente trazer aqui para vocês. Na primeira questão que a gente vai resolver aqui, o examinador faz o seguinte questionamento. No terceiro parágrafo, os segmentos, as delegacias regionais do Ministério da Educação, DEMEC, primeiro período, e a análise de prestação de contas dos recursos liberados para os estados e municípios, está lá no segundo período. Essas duas estruturas desempenham a mesma função sintática. Sintática lembra gramática. As classes sintáticas são 10. São aquelas assim, ó. Sujeito, predicado, predicativo, complemento nominal, complemento verbal. Essas são as classes sintáticas. Então ele quer saber se eles têm a mesma função sintática. A gente vai ver agora cada uma delas. Então a primeira parte que a gente vai observar é o seguinte, ó. Mais responsabilidades foram transferidas para a autarquia em 1988, quando, presta bastante atenção nessa estrutura aqui, ó, foram extintas, e aí vem a estrutura que eles pediram para a gente observar aqui, ó, as delegacias regionais do Ministério da Educação, DEMEC. Vamos lá. Aqui a gente vê, ó, mais responsabilidades foram transferidas, e depois a gente tem foram extintas. Se nós temos aqui, ó, dois verbos, duas locuções verbais, é porque a gente tem duas orações. Nessa oração aqui, ó, você vai perguntar para o verbo quem ou o que foi extinto. Quem é que foram extintas? E aqui tá até no feminino. Quem é que foram extintas? Ora, quem foram extintas? As delegacias regionais do Ministério da Educação. Então, ó, as delegacias do Ministério da Educação foram extintas. E quem é extinto, é extinto. Isso aqui é um verbo intransitivo. Sequer, no caso, funciona como verbo intransitivo. Não precisa de complemento para ter sentido, sabe? E aí, lembra que eu falei para ficar atento ao quando? Toda vez que essa estrutura aqui, ó, tiver ideia de tempo, ele vai introduzir uma estrutura adverbial temporal. Seja oração ou seja um advérbio de tempo. Então, as delegacias regionais foram extintas. Quando? Em 1998. E elas foram extintas quando mais responsabilidades foram transferidas para a autarquia. Quando isso aqui, ó, foi transferido. E quando que isso aqui ocorreu também? Lá em 1998. Então, realmente, essa primeira estrutura aqui está desempenhando o papel de sujeito. Quando você pergunta para o verbo quem ou o que foi extinto, a resposta disso é o sujeito do verbo. Então isso aqui está tendo a função de sujeito. Ele questiona se tanto as delegacias quanto a análise blá 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 tem a mesma função sintática. Então essa outra estrutura vai ter que desempenhar o papel de sujeito para esse item aqui ser correto, tá? Vamos na próxima estrutura então. Aqui ele fala que essa primeira estrutura está no primeiro período e que a outra estrutura está no segundo período. Esse primeiro período aqui, ó, ele finaliza após o ponto. Então aqui se inicia o segundo período, ó. Aí começa. Também passou a fazer parte das atribuições do FNDE e aqui é o trecho que ele questiona, ó. A análise de prestação de contas dos recursos liberados para os estados e municípios. Então, essa análise de prestação de contas dos recursos liberados para os estados e municípios. Vamos achar um verbo próximo aqui, ó. Também passou a fazer. Passou a fazer é uma locução verbal.
quem é ou o que passou a fazer parte das atribuições do FNDE. Quem é que passou a fazer parte dessas atribuições? Quem? A análise de prestação de contas. Essa análise passou a fazer parte. Passou a fazer parte de quê? Dessas atribuições. Quem passa a fazer parte de algo. Então, esse aqui, ó, é o complemento do verbo passar a fazer parte. E quem faz parte de algo, das atribuições, tal. Agora, quem é que passou a fazer parte? Quem? A análise de prestação de contas, blá, blá, blá. Então, isso aqui, ó, é o sujeito deste verbo aqui, ó, dessa locução verbal, passou a fazer. Então, realmente, o item aqui, ó, tanto a primeira parte quanto essa segunda parte, as duas, desempenham a mesma função sintática, ou seja, desempenham a função de sujeito em suas respectivas orações? Sim, as duas funcionam como sujeito. Logo, o item está correto. Se não tiver ficado claro, deixe nos comentários que a gente tenta responder para vocês aí de alguma outra forma. A próxima questão de código Q23297. O examinador faz o seguinte questionamento. No primeiro período do texto, a expressão seja, ela é empregada para coordenar com sentido alternativo duas causas atribuídas ao fato dos jovens não concluírem alguma das etapas de educação básica. Vamos ver isso aqui? O trecho é pequeno, eu vou ler todo ele do início ao fim, depois a gente vai para a questão novamente. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, a PNAD é contínua, de 2022, 18% dos jovens de 14 a 19 anos não concluíram alguma das etapas de educação básica. Agora, quais os motivos deles não terem concluído? Seja porque eles abandonaram, seja por não terem sequer frequentado a escola. Sabe-se que a evasão é multifatorial, blá, 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 blá. Essa parte eu não vou ler, não. Então, aqui os questionamentos são, vamos lá. Eles chamam essa expressão, mas aqui mais precisamente, isso aqui é uma conjunção. Isso é uma conjunção coordenada, no sentido alternativo, a gente vai ver agora. Eu tenho três classes de conjunções distintas. Nós temos as conjunções integrantes, que é o que e o se, tá? Eles vão introduzir sempre uma oração subordinada substantiva. Eu tenho as conjunções coordenadas e eu tenho as conjunções subordinadas. Tem tipo um esqueminha que eu fiz para tentar memorizar essas conjunções. As conjunções coordenadas, tá vendo aqui que é CC? Para você tirar, para você limpar o CC, você usa o sabão em pó ácido. Esse sabão em pó hoje nem existe mais, mas antigamente tinha uma marca de sabão em pó que se chamava ACE, tá? Então, as conjunções coordenadas são essas conjunções aqui, ó. O CC eu tiro com o sabão em pó ACE. As conjunções coordenadas são aditivas, adversativas, alternativas. Eu tenho ainda as conclusivas e as explicativas. Então, conjunções coordenadas, eu tenho as alternativas. Voltando para a questão aqui, ó. Essa seja, ela é empregada no sentido de coordenar algo alternativo de duas causas atribuídas. A gente já viu que tem duas causas e eu estou alternando entre uma e outra. Sim, existem várias conjunções alternativas. As principais são quer, seja, ora. Então, essas conjunções que elas estão alternando entre uma coisa e outra. E aqui estão alternando entre as razões que conduzem ao abandono escolar. Sim, isso está correto. O item está certinho. Se a resolução de questão não tiver ficado clara, deixa no comentário aí, nos comentários, que a gente tenta explicar de uma outra maneira. Então, pessoal, antes da gente ir resolver mais questões, finalizar o bloco de resoluções dessa prova, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, nesse vídeo aqui deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são questões gratuitas, mas para a gente faz muita diferença. Nós estamos com o objetivo de continuar crescendo no canal. Então a gente já chegou aos 1000 inscritos, que era importantíssimo, e agora a gente quer chegar aos 1050, aos 1100, aos 2000 inscritos. Então se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a continuar crescendo. Comente aí para nós também, que seu comentário é muito importante. Comenta aí, e aí? Você gosta das nossas resoluções de questões? Você acha que agrega, que ajuda de alguma forma, que te esclarece, te ensina?
Comenta aí que seu comentário é muito importante. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam lá de forma financeira ou até mesmo com todas as opções aqui de forma gratuita. Tudo isso ajuda demais. O nosso canal também está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas e nos siga, comente, compartilhe, que também ajuda demais o nosso conteúdo. A próxima questão a ser resolvida de código Q232298. Nessa questão, o examinador faz o seguinte questionamento. A inserção, eu colocar o acento grave em a escola, lá no primeiro período do primeiro parágrafo, obtendo-se a escola. Isso é gramaticalmente correto? Aqui fica uma dica para vocês, ó. O que acontece? Geralmente, onde eu não tenho vírgulas, e o examinador vai lá e fala para colocar uma vírgula. Onde está no singular, e o examinador vai e fala para colocar no plural. Onde eu não tenho crase, o examinador vai lá e fala para colocar. Isso tudo é o inverso, tá? Onde eu tenho, o examinador vai lá e fala para retirar. Geralmente, com esse tipo de situação, geralmente o item é errado. Agora, qual o cuidado que você deve observar? Para as questões excepcionais, para as questões facultativas. Por quê? Existem crases em que o caso do uso da crase é facultativo, sim ou não? Sim. Existem casos em que uma pontuação ela é facultativa, sim ou não? Sim. Existem situações em que eu posso ter dupla concordância, sendo que uma delas pode ir no singular e a outra no plural. Existem exceções? Sim, existem, mas são casos excepcionais. Se você observou que não é desses casos, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, vai ser algo errado. Então vamos ver aqui e tirar a prova. Isso aqui ó, está no primeiro período do primeiro parágrafo. Está no finalzinho do primeiro período aí, ó. Ele fala que 18% dos jovens de 14 a 29 anos não concluíram alguma das etapas de educação básica, seja por abandono, seja por nunca terem frequentado a escola. E aqui é esse trecho aqui, ó, frequentado a escola. Quando você frequenta aulas, você frequenta a escola, você frequenta o trabalho e não frequenta ao trabalho. A palavra aqui, ó, frequentar, ela não exige complemento com preposição. Quem frequenta, frequenta algo, frequenta algum lugar, frequenta alguma coisa. Então aqui, ó, ele frequenta a escola. Então aqui é um VTD, verbo transitivo direto, exigindo um objeto direto como complemento, mas ele não pede, a regência do verbo frequentar não exige preposição. Então, poxa, aqui é um caso proibitivo de crase. Então, se não tem crase, e nesse caso eu coloco, aqui causa um prejuízo, um erro gramatical. E não mantém aqui, ó. Aqui eu não vou, vai ficar gramaticalmente correto se eu passar a inserir o acento grave indicativo de crase. Logo, esse item, ele é uma alternativa errada. Se não tiver ficado claro, deixa nos comentários que a gente tenta explicar de uma outra maneira. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dessas resoluções de questões dessa prova, desse bloco, são somente essas informações. Eu vou ainda trazer mais questões dessa prova, vai ter mais um quarto bloco, tá? Então, eu gostaria de agradecer e reiterar obrigado a vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Saibam vocês que o apoio de vocês é imprescindível para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Considere se tornar membro dos nossos canais aí, o valor é bem baratinho e irrisório. Considere fazer aquisição dos nossos e-books, tudo isso nos apoia imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash